Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria Tereza. Vou estar aqui com vocês, que estão cursando psicopedagogia, com a disciplina de avaliação e intervenção psicopedagógica na escola. Sabendo que o psicopedagogo, ele trabalha com as dificuldades de aprendizagem das crianças e dos adultos, E aí a gente vai, nossa aula de hoje vai tratar de quê? Da entrevista, da observação e do registro. Não é importante somente uma entrevista, somente uma observação, é a importância do registro através de cada uma dessas ações, Então a gente vai trabalhar, tentar entender todo esse processo para que a gente coloque realmente em prática e sane essas dificuldades das crianças, dos adolescentes e também dos adultos. Como realizar a entrevista junto a uma escola? A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, vinculada sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revista, internet, televisão, rádio, dentre outros. Então, a entrevista não é algo que a gente já tenha ouvido falar, que a gente já tenha feito, Ela é um gênero muito utilizado atualmente pelos meios de comunicação e que não tão distante, a escola, por sua vez, ela deve também utilizar esse procedimento para melhor garantir a aprendizagem e sanar as dificuldades desses alunos. Há diversos tipos de entrevista, dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística, a entrevista de emprego, a entrevista psicológica, a entrevista social, dentre outros. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer pergunta, e o entrevistado é quem responde essas perguntas. Então, na entrevista, tem a pessoa que vai fazer as perguntas e tem a outra que vai responder, onde pode haver uma discussão entre ambas, dependendo do que ocorra durante essa entrevista. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é sua principal característica. Ou seja, as palavras proferidas pelo entrevistado e entrevistador são transcritas de maneira fidedigna e, portanto, pode haver marca de oralidade, bem como observação, geralmente entre parênteses, que descreve ações de ambos, por exemplo, os risos. No entanto, é notório um tipo de formalismo na entrevista, exposto pela linguagem utilizada entre ambos, com a apresentação de um discurso coerente. Então, a entrevista ela tem realmente essa função social. E como é normalmente um diálogo, acontece de ter palavras utilizadas de forma informais, e acontece que eu tenho que transcrever da mesma maneira que aconteceu, ter sempre esse cuidado de não fazer alteração do que ocorreu na entrevista, Como ela acontece em forma de diálogo, pode acontecer ter alguns passos, que eu tenho que colocar entre parênteses, como se foi citado, os risos, Então, tudo tem que acontecer real, como ocorreu durante essa entrevista. Característica da entrevista: textos informativos e opinativos, presença de entrevistador e entrevistado, linguagem dialogada e oral, marca do discurso direto e da subjetividade, mescla a linguagem formal e informal. Então, ela tem várias, a entrevista tem várias características, Dentre elas, foi citada textos informativos ou de opinião. Então, durante uma entrevista, pode ocorrer que apenas eu quero colher informação, do entrevistado, ou, em outros casos, a opinião. Então, dependendo da situação que o entrevistador quer, naquela situação.
tem que ter, claro, a presença dessas pessoas, o entrevistador e o entrevistado. Tem que ter um diálogo oral, e aí a gente vai ver mais na frente que esse diálogo oral vai ocorrer, mas eu vou ter sempre o cuidado, né, de fazer com que ou eu grave, né, a áudio em forma de áudio, ou eu filme, porque eu vou ter que ver depois tudo novamente para eu transcrever essa entrevista de maneira fidedigna, né, e ter sempre esse cuidado, né. E o discurso direto e da subjetividade, né, tem que ser claro, né, de forma subjetiva. E a linguagem formal e informal, como ocorre um diálogo, né, pode ocorrer essa linguagem formal, como pode ocorrer também a linguagem informal ou ambas as linguagens. Estrutura da entrevista, né, devemos observar bem nessa estrutura. Não podemos ir numa entrevista sem ter cumprido essa estrutura, porque ela vai ficar solta, né, sem objetivo, as perguntas possivelmente não vão ser coerentes, então temos que observar bem essa estrutura. Primeiro ponto, escolha do tema, né? Toda vez que se vai fazer uma entrevista, é necessário que se escolha inicialmente um tema, e um tema relevante, né, que tenha realmente importância para aquele momento. Um exemplo, vou fazer uma entrevista na escola, né? Então vou ver quais temas eu posso escolher que diz respeito à escola, e não distante daquela realidade, né? Que diz respeito, porque vai ser um processo mais fácil de conduzir essa entrevista, né? Quem são esses protagonistas? Então, um exemplo eu posso estar colocando a questão, né, da dificuldade de aprendizagem na escola, de como foi gerada, se existe um grau de dificuldade nesses alunos e por que foi gerada essa dificuldade, né? Então, posso escolher um tema em relação a isso, porque tem relação com a escola. Elaboração de um roteiro. Temos que antes, né, depois que eu ver o tema, fazer um roteiro, né, como eu vou percorrer nessa entrevista, né, quais os pontos que vão ser discutidos nessa entrevista, quais as perguntas que serão realizadas nessa entrevista, né. Outro ponto é o título, né. Então, além do tema, que é uma coisa mais vasta, a gente tem que delimitar, né, um tema específico. Eu não posso trabalhar vários temas, porque eu não vou dar um norte, né, um ponto fixo para essa entrevista. Então eu tenho que ver qual é o ponto realmente que eu quero observar, que eu quero estudar durante essa entrevista. E a revisão, não tão menos importante que os outros, né, é um dos mais importantes. A revisão será realizada de acordo com essa entrevista, né? Eu fiz a entrevista, ter sempre o cuidado. Eu fiz a entrevista o quê? Gravei em forma de áudio, fiz o vídeo. Tem sempre que ter esse cuidado, porque à medida que a entrevista vai acontecendo, né, se ela não for gravada ou filmada, pode ocorrer esquecer de alguma coisa. Então, normalmente eu vou precisar rever essa entrevista várias vezes, seja ela de forma filmada ou gravada, eu vou precisar rever para ver tudo o que foi dito durante essa entrevista. E aí a gente parte para a questão da observação na escola. Mas o que seria essa observação? Todos que passaram por um curso de nível superior, né, eles passaram pelo período de estágio. E um período de estágio, ele tem a quantidade de hora, dependendo da matriz curricular do curso, ele tem a quantidade de hora onde ele vai observar a escola, né? E aí a gente vai ver a importância, né, da observação, né, do psicopedagogo também dentro da escola, né, que é um dos âmbitos que ele vai trabalhar.
Observação é o ato de observar. Isso significa ter atenção direcionada para algo específico, com o intuito de posteriormente julgar, analisar, investigar determinada coisa ou alguém. Então, eu vou observar, mas eu vou ter um objetivo. O que é que eu vou observar? Né? Não vou observar o todo. Eu tenho que escolher o que é que eu vou observar. Por exemplo, eu posso estar indo observar a aula de um professor, né? Então, eu vou observar, para depois eu vou analisar, investigar que dificuldade o professor pode ter encontrado, né? Que dificuldade o aluno encontrou. Então, vou observar aquele ambiente, né? Para depois eu chegar em uma determinada conclusão. Quando uma pessoa faz uma observação, significa que desenvolveu um comentário por norma crítica acerca de algo que presenciou. Neste caso, as observações costumam apontar os aspectos mais positivos e negativos do objeto observado em questão. No âmbito científico, a observação faz parte do método científico, consistindo unicamente em observar e perceber o objeto-alvo. Então, a observação, ela acontece a todo momento, mas ela acontece também de forma planejada, né, que é no método científico, né? E aí a gente leva para o cotidiano da gente também, que tem muita observação. E essa observação, ela é feita de maneira que depois eu vou ver qual é o alvo e vou dar a parte positiva e a parte negativa. Vou ter uma crítica em cima do que eu observei, dependendo da necessidade. E, às vezes, quando a gente fala em crítica negativa, mas uma crítica negativa para a construção, a partir de uma observação, eu vou observar algo e vou ter em mente que precisa ser melhorado determinada coisa ou determinado alvo no qual eu estou pesquisando. Vamos voltar aqui ao exemplo da observação em sala de aula, né? Eu observei o professor com determinada metodologia, né? E o aluno não conseguiu assimilar, né, aquele conteúdo daquela forma. Então, por que não eu observar e colocar? Não, vamos ver se a metodologia é essa, se não deve ser alterada, porque nem todos os alunos compreenderam esse conteúdo. Então, pode ser a metodologia. Então, foi uma crítica, mas eu tenho que ver de que forma essa metodologia vai ser inserida ali. É uma crítica, né, que seja construtiva em cima do que eu estou observando. Existem diferentes tipos de observação que pode ser aplicada por um pesquisador. Observação não estruturada, que é a sistemática, pesquisador como mero espectador, observando determinada situação sem um planejamento daquilo que irá acontecer. E a observação estruturada, que é feita uma preparação minuciosa, descrever informações sobre o objeto que observa e que seria do seu interesse. Pronto, então nós temos dois tipos, a sistemática, aquela que normalmente você vai observar, porque a partir daquela observação você vai ver os pontos relevantes que você vai criar o seu tema e o seu título. Normalmente ela é feita nesse primeiro passo, o que é realmente o que eu quero. Quando eu não conheço determinada escola, eu posso estar criando um tema específico antes, mas eu posso adentrar a escola para conhecer todo o ambiente, para depois, né, eu criar algo sistematizado, né? E ocorre também de eu já ter, né, formalizado, né, essa observação, de forma que eu já sei o que é que eu vou fazer lá, já sei o que é que eu vou observar, né? Então, normalmente acontece uma para depois a outra, porém pode acontecer de eu já ir adentrar a escola, né, de forma planejada, já bem minuciosa, porque eu já conheço e já sei o que é que eu quero. A prática de observação pode ser entendida como uma ferramenta fundamental para relacionar a teoria com a prática, possibilitando que o futuro licenciado entre em contato com a realidade escolar e a prática docente, fazendo um diagnóstico da mesma como forma de identificar as principais dificuldades e se preparar melhor para exercer a futura profissão.
conforme Silvia Aragão, 2012, o ato de observar é fundamental para analisar e compreender as relações do sujeito entre si e com o meio em que vivem, né? Então, aqui só fundamentando, né, o que eu acabei de colocar, que é realmente o ato de observação, ele é necessário, né, anteriormente, para saber, né, o que é que eu vou colher ali. Forma de registro das ações realizadas na escola. Registro que fazem o professor refletir sobre a prática. Quais são esses registros? Registrar as situações em sala de aula com fotos, vídeos e textos é essencial para aprimorar a prática. O que leva você, professor, a se aperfeiçoar? Como melhorar a atuação na sala? De que modo saber se o planejamento e as intervenções são os mais adequados? Quando o assunto é aprimoramento docente, as respostas com frequência passa pelo apoio da equipe gestora e da formação continuada, mas vale jogar a luz sobre algo que depende de você e que é essencial para quem busca evoluir, o registro reflexivo. Então, por que o registro é importante? Né? Passamos pelo processo de observação e por que eu preciso registrar com fotos, com áudios, com vídeos, né? Que é para depois eu refletir. Uma coisa complexa, né, para o ser humano em geral, é refletir sobre suas ações, porém ela é necessária. A partir do momento que eu fiz determinada ação e eu fui refletir depois sobre ela, eu vou tirar aí a parte que deixei a desejar, ou que se foi tudo completo, eu também vou ter que refletir. E de que forma eu posso mudar? Um exemplo é o professor em sala de aula. Estou atuando em sala de aula, fiz o meu planejamento, mas no final do dia eu tenho que refletir sobre minhas ações. Se meu objetivo foi concluído, né? Se foi parcialmente, o que foi que deixei a desejar, como vou fazer para melhorar. Então, essa é a reflexão que temos que fazer, né, enquanto professor. Né? E vai mais profundo. Às vezes, tenho que levar até o coordenador, também a equipe gestora, para refletirmos juntos o que é necessário, onde teve os pontos negativos e onde eu posso consertar, né, para que, em relação à sala de aula, um plano, o que eu posso fazer para meu aluno aprender. São textos, imagens e áudio que resgatam as atividades feitas em classe e servem como objeto de investigação e análise crítica sobre o próprio trabalho e desenvolvimento da garotada. O professor é alguém em contínuo aprendizado e deve ter a dimensão de que aprender significa interrogar-se sempre sobre o que pensa, o que planeja, o que faz em sala de aula. Então, a autora aí já, né, fundamenta muito bem, Cleide de Amaral, sobre essa questão do se interrogar, né? Ser professor, né, está observando sempre em sala de aula o seu trabalho, né? Como foi, sempre se interrogando, né? Se eu fui bem, eu preciso melhorar, sempre fazer essa reflexão. Um ponto importante que deve ser colocado é a questão do portfólio. É um instrumento riquíssimo, né, para o professor refletir sobre suas ações em curto, em médio e em longo prazo. A partir do momento que eu inicio a minha disciplina no início do ano letivo, eu posso estar criando um portfólio dos meus alunos para ver o desenvolvimento dele no decorrer do ano. Isso serve para meu trabalho pedagógico em sala de aula, né? Serve para o meu trabalho quanto psicopedagogo, né, para encontrar estratégia que faça com que o aluno conduza, né, da melhor forma a sua aprendizagem e sane as outras necessidades que vão adquirindo. Né? Então, o portfólio é um dos instrumentos riquíssimos para o professor e para o psicopedagogo estar trabalhando. Miguel Zabalza, pesquisador da Universidade de Santiago, na Espanha, diz que, olhando para trás, analisando os pontos fortes e fracos, é possível reajustar o trabalho e progredir. Não é a prática por si mesma que gera conhecimento. No máximo, permite estabilizar e fixar certas rotinas. A boa prática é aquela que permite avançar para estágios cada vez mais elevados no desenvolvimento
profissional, que é a prática reflexiva, né? Então, a gente só conclui, né, com a visão dos autores de que a prática reflexiva ela é necessária, né? Podemos estar fazendo todos os dias essa prática, colher todas as informações necessárias que tivemos durante o dia. Podemos fazer isso semanalmente, mensalmente e no decorrer do ano, fazer sempre essa reflexão da sua prática, né? Para tentar melhorar, né, os pontos fracos, tentar melhorar cada vez mais, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? E da forma que a gente observa toda essas estratégias, né, que é as entrevistas, que é a observação de como conduzir essa prática reflexiva, que a gente vai desenvolver e aguçar ainda mais essa questão da observação das necessidades dos alunos, das crianças, dos adolescentes e dos adultos, para que da melhor forma a gente possa conduzir e ajudá-lo nessas pessoas na sua questão da aprendizagem na escola.